Onde havia vazio, ele transbordou. A semente da vida ele mesmo plantou. Não importa de onde você vem, irmão, tem um lugar pra você nessa celebrar. Vem pra cá, sentir essa vida. O autor da história te convida agora a viver a vitória, a jogar a tristeza fora. É ele quem dá todo. Vamos apresentar o que é que vai acontecer aqui agora, né? Já disseram para vocês o que é que vai ter? Não. Vai ter um show. Só que disseram ao compadre que era um show de piadas. Mas não é. Porque como é um show de piadas? Um show de piadas, o piadista conta a piada, todo mundo fica prestando atenção e ri se a piada presta no final. É assim ou não é? Eu não conto piadas. Eu conto histórias e pode ser que o final não tenha graça nenhuma, mas o importante é eu fazer você rir durante a história. Aí quando chega no fim a pessoa diz, nem teve graça, ou infeliz, tu riu a história todinha. Então você pode sentar, quem puder sentar, senta e preste atenção. Posso então começar o show? Eu gosto de começar o show, antes de me apresentar os tipos de risada que sempre se manifestam no meio do povo. Tem alguns tipos de risada, mais de 3. Primeiro tipo de risada é a risada do tipo asmática. É aquela pessoa que quando a gente conta a história, como é que ela ri? Ela faz assim. Para poder rir de novo. Segundo tipo de risada é a risada do tipo suína. Parece que a pessoa veio para o show com um porco debaixo do braço. E como é que ela ri? Terceiro tipo de risada é a risada do tipo atrasada. É aquela pessoa que a gente conta a história, todo mundo ri e ela nada. Aí a gente conta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta história, todo mundo se acabando de rir e a criatura lá sem entender. Sexta, sétima, oitava, nona, 10ª história, todo mundo rindo e ela nada. Quando ele está no meio da 11ª história, ela ri sozinha. Aí a pessoa pergunta, o que foi? Ela diz, tu acredita que eu entendi a primeira agora? Tem. Tem também aquela pessoa que tem a risada do tipo 3 vezes admirável. E não tem nada a ver com a mãe rainha. É 3 vezes admirável por quê, Ivanildo? É aquela pessoa que ri 3 vezes da mesma história. Ela ri quando a gente conta, quando ela entende e quando se lembra. Ela não entendeu, mas ri. Aí daqui a pouco ela entende, ri de novo. Quando chega em casa, se lembra, ri outra vez. Também tem aquela pessoa que vem para o show e não dá uma risada. Então, para que isso não aconteça, você vai olhar para quem está do seu lado e dizer, bem-vindo ao show Viver de Rir. Diga. E dê uma salva de palmas para essa pessoa, vai. Eu gosto sempre de começar me apresentando. Eu me chamo Ivanildo, sou missionário da comunidade Obra de Maria, desde 1999, sou radialista, jornalista, casado, pai de 3 filhos lindos, puxaram a mãe, graças a Deus. E sou casado com uma mulher lindíssima, só que o nome dela é antigo. As últimas que eu conheço com o nome dela já estão partindo dessa para melhor. Já pararam de fabricar. Por exemplo, o nome dela é Damiana. Tem alguma Damiana no meio de nós? Damiana, levanta a mão aí, as Damiana. Tem Damiana, olha, já pararam de fabricar até em Paulo Afonso. Ó. Não tem mais. Então, tem? Como? Peraí. Como é? Conheço uma colega minha. Uma colega sua. Quantos anos tem essa coleguinha? Mas ela é mais nova do que eu. E a senhora, quantos 60 anos a senhora tem? Eu só tenho 22. 22? 22 que está no grupo de oração. Toda Damiana que eu conheço já é de 50 para cima. Já pararam de fabricar. Então, Damiana, mas ela é jovem. A mãe colocou o nome... Não, a mãe não, o pai... Parece que fez uma promessa e colocou o nome dela Damiana. A sorte que vem a irmã dela depois, Cosma. E nem são gêmeas. Não são gêmeas.
Mas a mãe é sempre mais inteligente. A mãe disse: ô amor, vamos fazer o seguinte, vamos botar 2 nomes, Damiana Patrícia e Cosma Regiane. Damiana não tem problema com o nome dela, já a irmã dela, a primeira coisa que fez quando casou foi, cortou o nome Cosma, é só Regiane. Bem, Damiana, casei com ela e temos 3 filhos. Esther, de 12 anos, toda fresca, anda igual a mãe. Linda, 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 puxou a mãe. E João Marcos, de 11. Esse coitado não teve a mesma sorte, é a minha cara. Tá por ali. Eu vivo dizendo a ele: meu filho, seja simpático e engraçado, porque beleza Deus não deu para nós. Então, com simpatia e graça, a gente chega em todo lugar. E o meu terceiro filho, o nome dele é Henrique, tem 3 anos, 3 e meio. Henrique não. A mãe botou na cabeça que deveria colocar o meu nome no menino, então ficou Ivanildo Henrique. Não entendi a risada. Vocês estão querendo dizer o quê? Que meu nome é feio, é? Ah, sim. Só que o pobre do menino, porque Ivanildo, tem algum Ivanildo no meio de nós aqui? Ivanildo? Já pararam de fabricar também. Ivanildo, o pobre do meu menino, já nasceu com 44 anos de idade. Agora vocês precisam ver quando ele nasceu. Quando ele nasceu, eu cheguei na maternidade, peguei ele pela primeira vez, que olhei para ele, olhei para a mãe dele e disse: Mô, ô Mô. Ela disse: ah, vai, o que é, hein? Eu disse: Mô, esse menino voa? Porque ele já nasceu com a orelha. A sua orelha, comadre, já é a orelha do meu menino. Dessa largura. Ele já nasceu com a orelha de adulto. Ela disse: eu sabia que você ia tirar onda com a orelha do menino e já disse a ele: meu filho, quando papai chegar, papai é brincalhão, ele vai tirar onda com a sua orelha, mas não ligue não. Lá em casa eu já digo para todo mundo: bullying é um negócio de fazer café. A gente não tem esse negócio de bullying lá em casa não. Mas eu gosto de começar também com histórias de família. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, as mães. Olha que coisa tão linda. Uma salva de palmas para as mães. Eu só queria saber qual é a faculdade, onde é a faculdade que vocês fazem. Porque eu já descobri de norte a sul do país que toda mãe fala as mesmas coisas. Como jornalista, eu fiz uma pesquisa. Tem 366 frases que toda mãe já disse ou vai dizer antes de morrer. Quer ver uma? Eu vou fazer e vocês vão completar. E vocês vão dizer se é verdade ou não. Quando a mãe está estressada dentro de casa, ela dá aquele grito e diz assim: tudo eu nesta quero ver no dia que eu. Aí vocês vão dar falta. Vocês já ouviram isso? A gente combinou isso? Está aí registrado de tanto que vocês ouviram. Aí você vai para uma festa. A mãe não quer deixar. Aí você diz: mas mãe, lá na paróquia todo mundo vai. Ela olha na sua cara e diz: mas você... A mãe de vocês também diz isso? É em todo lugar. Mas tem um problema. Você já está adulto, embora more na casa dela. Você comprou o ingresso para o show que você quer ir. Já está tudo pronto com os amigos. Só não estava pronto com ela. Ela não quer que você vá. Daí, você sai todo arrumado do quarto. E ela não quer que ela faça. Ela fica aqui na porta assim, ó. Fica aqui na porta. Ela sabe que você vai passar aqui. Aí ela fica lá, rezando o tercinho. Não acordou de madrugada com o Instituto Resto com Frei Gilson, bota o vídeo do YouTube acelerado no 2.0. Frei Gilson nem respira. Ave Maria cheia de graça. E ela está aqui atualizando o rosário, que Frei Gilson fez em 2 horas, ela faz em 50 minutos com ele. E aí você chega e diz: mãe, benção mãe. Eu disse: tu vai, é? Eu vou, mãe. Vá não, minha filha. Eu vou, mãe, benção mãe. Aí ela dá o golpe de misericórdia, porque ela não quer que você vá. Aí ela fala assim: ô meu filho, não vá não. Oi, não vá não, meu filho, que sua mãe está sentindo uma coisa tão ruim.
Alguém já viu isso? Eu tenho um conselho para lhe dar. Quando a sua mãe bater no peito e dizer não vá não, não vá não. Porque nesse exato momento está rolando uma mãe-cumba tão poderosa que se você for, vai dar tudo errado. E quando você chegar, você vai escutar mais duas frases de mãe. A primeira é, eu avisei. A segunda, mas se conselho fosse bom, não se dava. Tá vendo que a mãe diz isso? Diz. Diz mesmo. Eu sou do tempo que a gente ia para a feira com mamãe. Mamãe pegava na mão da gente. E daí na feira, ou no supermercado, ou na loja, a gente via aquele brinquedo que a gente queria, aquele doce que a gente queria comer, aquela coisa gostosa que a gente queria. E a gente caía na besteira de dizer, ô mãe, compra. E ela na cara dura, olhava para nós e dizia, na volta a gente compra. Só se for na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela rodeia tanto, passa pelo outro lado da rua, que a gente não sabe mais nem o que era que a gente queria. Eu também sou do tempo que os meninos se jogavam no chão e ficavam, eu quero. Mas eu sou do tempo que as mães, bastava fazer assim, ó. Em casa, a gente... Quem queria ter essa conversa com a mamãe? Ninguém. O que era que a gente fazia? A gente corria, ia pro meio da rua ficar brincando para ver se ela esquecia. De noite ela chamava a gente. E eu sou do tempo que o chamado de uma mãe tinha 3 níveis de periculosidade. Era. Primeiro grito de uma mãe é quando ela fazia assim. Nilton! Você podia estar lá em Canidé do São Francisco, que você escutava o grito da sua mãe. Era assim ou não era? E ai de você se não viesse. Porque o chamado de uma mãe era um negócio tão sério que se tu não escutasse, tinha sempre alguém que dizia, tua mãe está chamando, eu vi, vai lá. Vai lá. E quando eu disse, tem 3 níveis de perigo no chamado de uma mãe. Quando ela gritava, minha avó, porque minha avó, eu tenho um segredo para dizer para vocês. Pô, fofoqueira, hein? Tava tudo conversando. Quando eu disse que tinha um segredo, o silêncio reinou na quadra. Eu, Ivanildo Silva, sou menino criado com vó. Que é isso? Por que essa discriminação com menino criado com vó? Quando eu disse menino criado com vó, uma mulher fez, vixe! A outra, ai meu Deus! Sabe por que as pessoas têm discriminação com menino criado com vó? Porque diz que todo menino criado com vó tem a fama de ser menino mimado, que a avó faz os gostos. Tem até a frase que dizia, na casa da vovó pode? Foi lá em casa não podia nada. Minha avó era diferente de todas as avós do mundo. Eu nunca ouvi da minha avó palavra de carinho como eu te amo. Vem cá, meu netinho. Lá era sempre na base do cala a boca. Sente aqui, estrupício. Engula o choro. Minha avó era um doce de tamarindo concentrado. Minha avó era grossa que só papel de enrolar prego. Minha avó era assim. Dona Josefa Marques da Silva. E quando ela me chamava, o primeiro grito dela era Nilton! Isso rasgava a alma. E quando a mãe da gente chama a gente esticando uma vogal do meio do nome, significa você aprontou. Hashtag hoje tem, venha. Aí você tome carreira. Você não chegou ainda, está no meio do caminho. Aí ela diz o segundo chamado, e é o segundo nível de periculosidade do chamado de uma mãe. É quando ela faz, ô Nildo! Quando ela coloca o O antes do seu nome, significa esteja perto, hashtag seu condenado. Mas você não chegou ainda. Aí ela vai para o último chamado
E é aqui, senhoras e senhores, que entra o último nível de periculosidade do chamado de uma mãe. É quando ela faz: Ivanildo da Silva. Sentiram? Quando ela chama o nome completo. Quando a mãe da gente chama o nome do registro de nascimento, se prepare que ela já passou no cartório e já está com a certidão de óbito na mão. Quando a mãe da gente chama o nome completo, significa #CPF cancelado. A mãe da gente era assim. Tinha outra coisa que a mãe dizia: mãe, estou indo para o retiro. A senhora separou minha roupa? Separei, as cuecas e as meias estão na gaveta de cima. Vai que eu vou lá para a cozinha. Ela vai lá para a cozinha, a gente vai arrumar a bolsa. Ô mãe, não tô achando não. Ela está aí. Ô mãe, eu já olhei, não tá aqui não. Tá aí sim, que eu não sou doida. Mãe, não tá. Da cozinha mesmo ela grita: se eu for aí e achar, eu vou esfregar. A mãe de vocês dizia isso? Pode aplaudir as mães que elas são assim mesmo. E sabe o que é pior, minha gente? Ela vem e acha. Não sei como. Olha aqui. Isso aqui é o quê? Não procura direito. Só que o que ela não sabe é que a gente tirou a gaveta, jogou no chão, tirou tudo, botou de volta e não achou. Agora também tem uma coisa que acontece. A gente sai do interior, vai morar na capital, ou sai do sítio, vai morar na cidade maiorzinha. Tudo antes era maiorzinho, a gente vai para as casas apertadas. Aí bota 3 meninos num quarto só, num triliche. É um beliche com uma cama que puxa de baixo, para caber tudo num quarto só. 10 horas da noite de domingo, era para esses meninos estar tudo dormindo, porque tem aula no dia seguinte. Como é que esses meninos estão? Kikikiki no quarto. A mãe do quarto: bora dormir, que amanhã ninguém quer acordar cedo. E os meninos: kikikiki. Toda mãe que eu conheço só sabe contar até. Do quarto dela ela diz: é 1. No corredor ela diz: é 2. Abrindo a porta diz: é 3. Vamos calar a boca? E os meninos se calam. Aí ela dá uma ordem que vocês não sabem o que causa na vida do menino. É quando ela faz assim: a partir de agora, eu não quero ouvir nem um pio. Quem nunca disse pio não sabe o que é a morte. Porque quando uma mãe abre a boca para dizer eu não quero ouvir nem um pio, a vontade que o menino tem, parece que um espírito toma conta dele assim. Ele, pio! A vontade é de dizer pio na cara dela. Mas a gente não diz, fica só por dentro assim, ó. Piu, 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 piu. Quando a gente tem irmão, é bom, porque a gente fala assim: piu, foi ele, manhinha. E quando era eu sozinho, que minha avó dizia: eu não quero ouvir nenhum pio. Ela: quem foi? Eu não dizia. Mas a vontade de dizer era tanta, que quando minha avó dava as costas, eu não falava, mas fazia assim, ó. Só para matar a vontade de dizer. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Quem é mãe, levanta a mão aqui, as mães. Mães. Deixa eu fazer um teste para ver se as mães daqui é mãe braba mesmo. Ou são mãe braba. Não, vou ver assim. Mãe cuscuz ou mãe papinha. Combinado? Cuscuz ou papinha? Vou aqui. Não, eu chego já na senhora, peraí. Senhora é mãe de quantos? 2. Seu nome? Antônia. Antônia. Dona Antônia, eu tenho andado preocupada. A senhora já é vó? Sim. Já sou bisavó. Olha, já sou bisavó. Vó de quantos? 2. Dona Antônia, eu estou preocupado com uma coisa. O nome da gente hoje não tem mais substância. Porque, por exemplo, nome de vó é Antônia, é Josefa, vó Sebastiana, vó Joana. O seu nome é nome de vó, é vó com substância. Esses meninos já estão se tornando pais, mães e agora avós.
Aí veja, a gente chega, vovó Nathalie. Isso é nome de vó? Vó Winnie. Vovô Enzo. Ó. Nome de vô é vô Tonho, vô Bill, vô Zé. É assim ou não é? É um nome de respeito. Aí vovô Anthony. Olha. É um nome que não tem força. Mas, dona Antônia, eu vou fazer um teste, a senhora completa a frase. Se a senhora conseguir completar a frase, significa que a senhora é mãe cuscuz, que dá sustância. Agora, se a senhora errar, é mãe papinha. Vocês acham que dona Antônia é cuscuz ou papinha? Vocês são seguros mesmo. Dona Antônia, ninguém pode falar. Todo mundo entendeu? Só quem pode responder? Dona Antônia. Se ela errar, eu jogo para o auditório, tá bom? Shhh. Dona Antônia, complete a frase. Isto não é um quarto, isso é um... Não sei não. Completa a frase, auditório. Isso não é um quarto, isso é um... chiqueiro. Palma. Dona Antônia, a senhora ganhou o título de mãe papinha. Tem mais. Aí uma disse assim, bagunça. Não, mãe não de bagunça. Mãe de logo esculhamba logo. Chama logo a gente de poico. É. Quem é mãe aqui, mais? Mãe, outra mãe. Seu nome? Roberta. Roberta, mãe de quantos? 2. De 2. 2. Completa. Teve gente que vazou a explicação na de Dona Antônia. Shhh. Agora é a hora de Roberta, só ela. Roberta, completa a frase para eu saber se você é mãe cuscuz ou mãe papinha. Só não esquece a cabeça. Eu. Posso falar? Vai que seja outra, né? É mãe papinha. Só não esquece a cabeça porque tá colada no pescoço, filha, no corpo. E essas mães de Palafonso, eu vou ali. As freiras já estão dizendo ali, ó. Vou aqui na indicação. Ah, minha filha, as esposas de Nosso Senhor falaram, perdeu. Seu nome? Joelma. Joelma, nome de cantora do Calypso. Dona Joelma, mãe de quantos? 2. 2. Apaga essa luz que eu não sou. Ih, Joel. Essa eu não sei. Sócia ou dona da Celp? Da Celpa. É isso aí. Errei as 3. Apaga essa luz que eu não sou dona da Coelba, não. Não é assim? Qual o título que ela acabou de ganhar? Mãe? Já é vó. Não, eu vou. Já utilizei aqui, tem uma. Agora, presta atenção. Quem é vó aqui? Vó. Essa daqui tem cara, viu? Como é seu nome? Socorro. Já tá pedindo socorro aqui. Eu disse, como é seu nome? Ela fez socorro. Quantos filhos, Socorro? 11. Dona Socorro, a senhora notou que quando a senhora disse o número, a gente já comemorou um gol. Gol! Um time de futebol. Eu chego lá, Dona Socorro. Dona Socorro tem autoridade para botar qualquer um de vocês no bolso. Tem. Dona Socorro, 11 filhos. Quantos netos? 17. Dona Socorro, quando chegar no céu, cumpriu o mandamento de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Agora, Dona Socorro,
Presta atenção numa coisa. Quando os seus filhos, olhar para... Diga. Quantos bisnetos? Ainda tem que ter. Desculpa aí, Dona Socorro. Quantos bisnetos, Dona Socorro? 14. Já sei que tataraneto vai ser uns 28. Ainda não. Dona Socorro, quando seus meninos, seus filhos, dizia para a senhora: mãe, eu não quero comer isso não. A senhora olhava e dizia o quê? Mas se quiser, se não quiser, não tem outra coisa para comer. Vai ficar com fome. Isso. Ó, Dona Socorro, e quando hoje o seu netinho chega em casa e diz: ô vó, eu não quero comer isso não. A senhora diz: como se quiser e vai ficar com fome? Eu digo, quer o quê, meu filho? Vou fazer. Muda, não muda? Quer dizer que antigamente era cruz nas costas e pau no lombo. Agora é o que você quiser, vovó faz. É isso mesmo. Uma salva de palmas para as vó. Muda, minha gente. Eu fiz uma pesquisa e disse a vocês: frase de mãe são 366. Quantas frases? 366. É quase uma frase por dia, que toda mãe já disse ou vai dizer. Veja, a gente poderia passar o show aqui todinho só com frase de mãe. Eu já estou há quase 20 minutos, meia hora, só falando de frase de mãe. É assim ou não? É. E não se acabou ainda, tem um bocado. Mas eu não vou. Tem mais ainda. Mas veja. Pai, quem é pai aqui? Levanta a mão, os pais. Pais, aqui um. Outro pai ali. Mais um pai aqui, tem dois ali. Deixa eu ver aqui. O senhor é pai de quantos? Seu nome? Josenildo. Josenildo, pai de quantos? De uma. De uma só. Como é o nome da mãe da menina? Adaíse. Ela, para lidar com a menina, ela precisa de 366 frases para lidar com ela. Mas nós somos econômicos. Homem não é de falar muito. Quer ver uma coisa? Se você, homem, tivesse ficado em casa e sua mulher tivesse vindo para cá, para o retiro, e você cometesse o crime de perguntar como é que foi lá, ela ia dizer para você tintim por tintim, ia explicar tudo com detalhe, dizer a roupa de quem veio, como foi cada coisa, tudo ela ia contar os detalhes. Você ia se arrepender de ter perguntado. Se fosse o contrário, se fosse você, homem, que tivesse vindo para cá e a mulher ficado em casa, se a mulher, quando você chegar em casa, lhe perguntar, Josenildo, né? Josenildo, e aí, Josenildo, como é que foi lá? Você vai dizer o quê? Porque não foi, né? Não era bem isso combinado, não, Josenildo. Geralmente a gente diz assim: foi bom. Homem diz no máximo, foi bom. A gente não dá detalhe, não é assim? Porque nós somos econômicos. Mas veja, você já disse assim: porque não foi? Mas foi pouquinho. Mulher fala muito. Enquanto a mulher precisa de 366 frases, a gente resolve a nossa vida com 3. Quanto é da mulher? 366. E do homem? 3. Quer saber as 3? Primeira frase de um pai: pergunte à sua mãe. Segunda frase de um pai: peça à sua mãe. Terceira frase de um pai: sua mãe quem sabe. Pronto. Pode aplaudir que eu deixo. É assim ou não é? É. Mas tem uma coisa que eu não entendo na minha avó. Minha avó era analfabeta. Minha avó não sabia cantar. Minha avó não sabia ler. Minha avó era desafinada. Minha avó era desentoada. Que danada a minha avó foi fazer no coral da paróquia? Raiva. Porque minha avó pegava folha de canto de cabeça para baixo, minha gente. Era todo mundo olhando para o canto de entrada e ela sozinha no canto final.
Minha avó cantava fora do tom e lá na minha paróquia. Alguém pega um pedestal aí, meu amor, para mim. Menina do Ministério de Música, pega esse pedestal, por favor. Na minha paróquia, era um microfone aqui para 3 veinhas. Vocês não sabem o que é isso, não. Um microfone só. Muito obrigado. Para 3 comadres. E era uma disputa medonha para ver quem saía a voz. Só que o bispo foi na minha paróquia, não era Dom Guido, foi lá na minha paróquia e o padre contratou um som e botou 3 microfones, um para cada velhinha. Vocês não sabem a alegria dessas velhas, não. Minha avó estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que mesmo quando não estava cantando, ela ficava assim, ó. Que era só para saber se tinha desligado o microfone dela ou não. E nesse dia ela reinou sozinha e cantou uma música do jeito dela. A música vocês conhecem, que é uma música linda, que diz assim: Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. E tem a estrofe que diz: Puseste-me uma mesa para um festim real, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Minha avó fez uma versão própria dessa música. E a gente só descobriu nesse dia, porque ela reinou sozinha, porque todo mundo cantava 7, ela cantou todinha pro outro lado. Porque ela cantava assim: Vós sois meu pastor, ó Senhor. Você já notou que as comadres que cantam na igreja têm uma tremida na voz? Eu sei que aqui em Paulo Afonso não tem. Tem não, cala a boca. Né? Aí um dia eu cheguei e disse: Ô maninha, por que a senhora canta tremendo? Aí ela disse: Ô meu filho, é caso falte energia. Eu disse: eu não entendi não. Após você vai entender, presta atenção. Aí ela pegou o microfone e fez assim: Vós sois meu pastor, ó Senhor. Eu disse: eita, entendi não, mãe. Disse: meu filho, você não viu que eu desliguei o microfone, afastei e minha voz continuou se espalhando na igreja? Eu disse: vi. Disse: é que a tremida espalha e leva a voz. Minha avó cantava na procissão sem carro de som. E ela perto do andor, o padre já chegando na matriz, escutava. Mas eu descobri que elas cantam tremendo, não é só por isso não. É para atingir notas mais altas. Tipo assim, ó. Nada me faltará. Só que aqui tem um problema. Quando elas sobem o tom, acaba o fôlego. Como é que vai cantar o pedacinho? Senhoras e senhores, é neste exato momento que entra em cena a segunda técnica dessas senhoras. O que elas não conseguem pela garganta, elas terminam pelas ventas. A primeira técnica se chama técnica vocal, tremida, a técnica do vibrato. A segunda técnica é a técnica nasal. Quando mesmo sim, na técnica. A segunda técnica se chama técnica nasal. Eu vou fazer somente uma vez. Presta atenção. Nada me faltará se me conduzir pela venta, mas não deixa de cantar. Deixa não. Aí, eu disse, o problema não era a estrofe, o refrão. O problema era a estrofe. O refrão minha avó cantava certinho. O problema é quando começava a estrofe. Que a estrofe era: Puseste uma mesa para um festim real, com jipe na cabeça, com óleo de rural. Eu disse, pronto. Ela trocava a letra e tu pensa que adiantava corrigir? Adiantava não. Ela não aceitava. Vocês ficam rindo pensando que é brincadeira, né? Mas é verdade. Agora,
eu vou precisar do silêncio de vocês na quadra, porque tem uma coisa que minha avó não podia ver na igreja. Microfone vazio. Na minha paróquia, um padre criou uma missa na segunda-feira, 6h da manhã, pelas aulas. Minha avó, o coral, não ia para essa missa. E cantou o domingo o dia todo. Minha avó era a única alma que estava lá. E minha avó via que não tinha ninguém no microfone. A missa seguia e minha avó. Até essa mulher sair de lá e vir para onde estava o microfone, já era hora do ofertório. E tem uns modos específicos de se testar microfone dentro de uma igreja. O primeiro é esse aqui. O rapaz do som já fica aperreado porque não pode estar batendo em microfone. Não bata no microfone, vai só falar. Segundo modo é os padres mais antigos. Como é que eles testam microfone? Padre mais antigo. Soprando no microfone. Mas me diga, tem brasa para acender? Não tem. Terceiro modo é o modo carismático, que está completando 60 anos. Já é jubileu de diamante, o modo carismático. Como é que os carismáticos, nós, testamos o microfone? Jesus somos, Jesus. Jesus. Eu sei que o nome de Jesus tem poder, mas até para equalizar o microfone. E tem o modo clássico. Como é que se testa microfone no modo clássico? Ei, alô, som, oi, alô, som, ei. Eu fico pensando, uma pessoa que fica dizendo alô, som, ele quer o quê? Que o som diga, alô, estou aqui. Ele não vai dizer. Tu vai falando que o rapaz do som vai regulando. Não é assim? Bem, quando minha avó chegava, na hora do ofertório, aí tinha música, que vocês sabem, bora lá? Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco. Alguém passa sacola, o povo já está no clima. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Mas não era assim que a minha avó cantava, não. Vocês pensam que é brincadeira, né? Mas eu passava muita vergonha. Quando o padre lá do altar via que era ela que estava na frente do microfone, ele já dizia com a angústia de Jesus suando sangue no horto do Getsêmani. Ele olhava e dizia, canto do ofertório. Ele sabia que ninguém ia conseguir cantar com ela. Ela ia reinar sozinha. E mais, ele sabia que ela ia errar. E ela cantava, sabe, Senhor, o que temos é tão porco pra dar, mas este porco, gente, não adiantava dizer, manhã não é porco não, e ela queria saber. O pior não era minha avó cantar porco dentro da igreja, o pior era os meninos da igreja, quando me via na rua, dizia, lá vai o neto da velha do porco. Que ódio! E o pior é que eu fui participar de um retiro, e a banda do retiro chegou para mim e disse, Ivanildo, vem cá, eu disse, o que é que vocês querem? A gente completou a música da tua avó, eu disse, minha avó não tem música? Tem sim, eu disse, qual? Aquela que ela reparte o porco na matriz. Se eu não sei que música é essa não, camboio de sem vergonha. Pois eles fizeram uma paródia e ficou mais ou menos assim. O mocotó vai para o padre, os pés para o sacristão, as tripas joga fora e o toucinho é dos irmãos. Ah, vá para lá. Eu disse ao padre, o padre expulsou 2 meninos da banda. Pode não. Pode não. Quem aqui já teve a oportunidade de servir na missa fazendo alguma leitura? Levanta a mão. Leitura na missa.
Salva de palma para você. Mas pelo amor de Deus, eu vou dar uma dica agora, enquanto jornalista que vai assistir a missa. E como missionário que também faz leitura bíblica. Quando for ler na missa, passa o texto antes. Pergunte ao padre, ou ao bispo, ao diácono, alguém, como é que se pronuncia. Eu fui para a missa essa semana, a menina foi ler e disse leitura do livro do Genésio, era Gênesis. Essa ainda é boa. Eu fui em outra que o rapaz leu leitura do livro do doutor Antônio, era Deuteronômio. E essa ainda é boa, porque eu fui numa igreja que a menina leu apressadamente e disse leitura do livro do demônio. Eu disse, entrei na igreja errada. Era Deuteronômio. Eu tenho uma prima que vive se amostrando. Aí ela foi pro ambão toda se peneirando, né? Chegou na leitura e... Tire foto assim não, minha filha, senão minha mulher vai... Na hora que eu fiz assim, ela tirou a foto, eu disse, apague. Ela fez assim, disse, leitura do livro do exótico. Era Êxodo. Tudo bem, olha, Êxodo eu suporto. Exodó ainda passa, mas exótico? Eu fui para o encontro de jovens, um menino com a camisa da Disney, leu leitura do livro do Levítico. Eu disse, Levateco também? É tique-teco, é? É Levítico. Agora o pior de tudo, meus irmãos, foi na quaresma do ano passado. Eu fui numa paróquia e estava sendo transmitida pela missa, a missa pelo rádio. E o diretor da rádio foi fazer a leitura. Ele foi lá no ambão e disse, boa noite a todos. Eu disse, pronto, vai fazer um discurso. Porque quando você vai fazer a leitura, você não tem que dar boa noite a ninguém. É só fazer a leitura. Ele deu boa noite a todos. Leitura da Pistola de São Paulo. Pronto. Era epístola. Epístola quer dizer carta. O homem leu a pistola. Eu sabia que São Paulo lutava de espada, mas que ele era pistoleiro na quaresma do ano passado que eu descobri. Você entende que esse recado aqui é um recado importante? Porque se você lê errado, a gente não presta mais atenção na leitura. É assim ou não é? Agora vocês precisam saber, meus irmãos, como foi a minha primeira vez que eu fui pregar. Meu grupo de oração só tinha 8 pessoas. E não saía das 8, contando 6 com o Ministério de Música. E daí a minha coordenadora disse, vamos fazer uma vigília para saber o que é que Deus quer de nós. Que o grupo não anda. O grupo não evolui. O grupo não dá passo. Fizemos uma vigília no pé do sacrário. Dona Joana, do Ministério de Intercessão, sentadinha no pezinho do sacrário, a gente no escuro, a única luz acesa dentro da igreja era do Santíssimo. E nós estávamos lá, pedindo a Deus uma palavra. E Deus deu. E Dona Joana disse, Deus está me dando uma palavra. Eu disse, amém. E ela, enviarei sobre vós. Eu disse, Dona Joana, parou, Dona Joana. Fique em pé, porque uma palavra dessa tem que se proclamar de pé. Que é Deus que vai falar para nós. Aí, meu filho, me ajude. Levantei ela ficou com a Bíblia assim, bem na luzinha do sacrário, apertando os olhos para ler, e leu. Enviarei sobre vós o meu espírito paralítico. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Ô, Dona Joana, o grupo já não anda. Ainda vem o espírito paralítico. Ela disse, meu filho, é o Paráclito. Eu disse, ufa. Enviarei sobre vós o espírito Paráclito. Tá certo. E saímos daquela vigília com uma decisão. Já que o povo não vem para o grupo, a gente vai até o povo. Somos 8 membros. Cada dia do mês, cada quarta-feira, o nosso grupo vai ser na calçada de um membro. A gente vai montar tudo lá e fazer no meio da rua, igual os irmãos protestantes faziam. E a gente convida a vizinhança. A gente vai para o grupo de oração, e assim foi. No terceiro grupo, minha coordenadora chamou e disse, Ivanildo, o próximo grupo é você que prega. Eu disse, eu nunca tinha pregado um prego numa barra de sabão. Sabia nem para onde ir, a gente não tinha os negócios de formação, de ministério. A gente nem era um grupo da renovação carismática, era um grupo de louvor. Aí eu disse assim, tá bom, eu vou. Eu não sabia nem por onde começar. Cheguei em casa, peguei uma palestra de Padre Jonas, ouvi outra de Padre Léo,
bati no liquidificador, copiei tudo, fiz uma, li umas 10 vezes para decorar e disse, estou pronto. Cheguei atrasado, o ministério já estava cantando para o pregador entrar. Minha coordenadora num pé e no outro, cadê ele? Quando eu cheguei, cadê tudo? Se eu estou aqui, temos um problema. Eu disse, qual minha coordenadora? Eu disse, eu te dei o tema errado. Você só me deu o quê? O tema que eu lhe dei, meu filho, foi o tema errado. Eu disse, e agora? Eu disse, qual é o tema de hoje? Ela disse, o tema de hoje é Deus quer entrar na sua casa. Eu já peguei a Bíblia, coloquei de lado e disse, pode deixar. Mas você não quer nem a citação? Eu disse, a Bíblia em pessoa chegou. Eu sempre fui humilde. Mas tá bom. Jesus quer entrar na sua casa. Pode deixar comigo. Ela sentou-se aqui atrás. Eu peguei a palavra e disse, a paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos. O tema da nossa pregação de hoje é Jesus quer entrar na sua casa. Eu olhei para ela e disse, o tema já saiu. Ela disse, te vira. Se meus irmãos, Jesus ia passando na cidade de Jericó e uma multidão queria ver Jesus. Mas no meio daquela multidão tinha um homem de pequena estatura, muito baixinho, não conseguia ver Jesus. Mas ele teve uma ideia magnífica. Ele subiu numa árvore e não somente ele viu Jesus, mas Jesus viu e falou com ele. E o que foi que Jesus disse a ele? Jesus olhou e disse, Bartimeu, hoje cearei contigo, Bartimeu. Minha coordenadora Ivanilda disse, espera. Bartimeu não podia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Ela disse, Bartimeu era o cego. Eu disse, hã? Está errado, não é Bartimeu não. Bartimeu era o cego, o certo é Zaqueu. Eu pensei rápido, e agora? O povo já tinha 10 pessoas na frente. O povo estava tudo assim, sem saber que eu errei. Eu tinha duas opções, ou revelar para o povo que eu errei e o povo pensar que eu era um pregador ruim, ou seguir adiante e o povo nem notar. Eu disse, não, mas eu vou corrigir. Eu disse, meus irmãos, e quando Bartimeu, de cima da árvore, escutou Jesus falar com ele, Jesus continuou e disse, Bartimeu, desce que o lugar é de Zaqueu. Bartimeu desceu, Zaqueu subiu e Jesus entrou na casa de Zaqueu e salvou a família dele, aleluia. Vocês ficam rindo, mas no final do grupo de oração, uma velhinha me procurou com lágrima nos olhos, veio me dar um abraço e dizendo, meu filho, essa pregação foi para mim. Eu disse, testemunhe, minha irmã. Ela disse, eu entendi, Jesus disse para mim que se nós não dá o lugar, Jesus não entra na vida do irmão. Eu disse, você entendeu tudo? Deus fala. Vocês estão mangando, mas esta senhora, junto com Dona Joana, se transformaram no nosso ministério de intercessão. E Dona Joana chegou e disse, Ivanildo, meu filho, vamos ali rezar na casa de uma pessoa. Eu disse, ô Dona Joana, tem o que lá? Ah, meu filho, tem uma menina que está meio possuída. Eu disse, ô Dona Joana, eu não gosto dessas coisas, mas bora. Vamos rezar. No meio do caminho, disseram, ei, vocês são do grupo de oração? É, tem uma senhora aqui pedindo oração, ela está tão ruim da saúde. Eu disse, bora, Dona Joana, eu doido para não chegar lá, né? Bora atender logo essa pessoa, Jesus está chamando nós aqui. Eu comecei a rezar ela também, e eu gostava, porque Dona Joana era mulher da palavra. Dona Joana dizia, Dona Joana era capaz de dizer a cor da roupa da pessoa. E Dona Joana foi dizendo palavra e eu dizendo, oh meu Deus, dá o meu dom também. Aí para eu não ficar para trás, Dona Joana profetizou 2, eu profetizei uma. Eu botei a mão e disse, Dona Joana, Deus está me dizendo que está curando profundamente essa irmã. Aí ela olhou assim e disse, profundamente. Eu disse, profundamente. Já entrou até o clima musical, foi. Isso é o dom para eu acabar, é? Já. Segura aí, irmão, segura aí, profundamente. Quando eu disse profundamente, Dona Joana já olhou e disse, e meu filho, termine, conclua. Deus está dizendo que está curando de todos os males da próstata dessa irmã. Dona Joana olhou para mim e disse, está ficando doido, meu filho.
Eu disse, por que, dona Joana, a senhora não acredita no poder de Deus, não? Ela disse, acredito, meu filho, mas ela não tem isso aí, não. Próstata, tem não. Pois vamos rezar com fé, dona Joana, que Deus vai dar uma novinha para ela agora. Dona Joana já ficou meio assim. Quando a gente seguiu, chegou na casa onde eu não queria chegar. Era uma casa muito simples, casinha de taipa, e a menina lá espumando. Dona Joana foi rezar. Quando Dona Joana foi rezar, eu disse, ô Dona Joana, eu posso ficar daqui? Pode. Aí eu fiquei já levantando a mão, ô Jesus, entregando. Só que cada vez que eu levantava a mão, o negócio foi esquentando mais ainda. Levantando a mão, tinha um negócio que eu não vi. Tinha um bocal, tinha uma lâmpada sem lâmpada. Meu irmão, quando eu fui dizendo, sai em nome de Jesus, sai, eu botei o dedo no bocal. No que eu botei o dedinho no bocal, fiquei agarrado e disse, sai de mim também. Dona Joana nunca mais quis me levar para nada. Mas sobrevivi e cheguei até aqui. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? 5 minutos. Já posso ir para a última? Posso mesmo? Lá em casa, minha avó trabalhava uma pedagogia. Lá em casa tinha um cinto que tinha até nome: Macaca Preta. E minha avó era terrorista. Minha avó pendurava a macaca preta num prego bem alto lá em casa e dizia, tá vendo aqui, meu filho? Você tá vendo aqui, Nildo? Eu tô, manhã. Tudo que você faz dentro dessa casa, a macaca preta vê e me fala. Gente, isso não se faz com a criança. Vocês acreditam que tinha dia de eu forrar a macaca preta com lençol e toalha para ela não me ver? Mas vocês acham que adiantava? Mãe sabe ou não sabe que o menino tá trelando? Quando minha avó chegava, dizia, foi o quê, Nildo? Eu disse, o quê? Foi que tu fizesse? Eu disse, eu fiz nada não. Ela, espera aí. Ele ia lá no prego, tirava o cinturão e dizia, foi o quê? É por isso que ele tá desconfiado. E foi. Também, eu disse, também o quê, maninha? Eu lá sabia o que a macaca preta estava dizendo para ela. Era só ela que escutava. Aí ela dizia, ele vai me dizer, né? Se ele não contar do jeito que você está dizendo, ele vai apanhar. Aí eu contava tudo e apanhava do mesmo jeito. Aí teve um dia que eu me vinguei da macaca preta. Minha avó foi receber a aposentadoria, eu peguei a macaca preta, joguei lá no lixo. Quando ela chegou, foi, Nildo! Ô Nildo! Ivanildo! Quando eu cheguei, eu disse, senhora, cadê a macaca preta que estava aqui? Eu disse, eu? Foi eu não, maninha. Ela disse, quem foi, seu miserável, que só tem eu e você nesta casa? Eu não tinha pensado nisso. Era só eu e ela. Aí eu me entreguei logo, eu disse, se eu buscar a senhora não dá em mim não. Ela disse, dou não, vá buscar. Ô mãe, a senhora vai dar em mim, que eu sei. Nildo, vá-se embora buscar a macaca preta que eu já tô me intoxicando. Que a mãe da gente se intoxicava. Ô mãe, eu não dei em mim não. Ela disse, se você não for buscar agora, vai apanhar com mais força. Ela já disse que ia bater. Peguei rapidamente. Já fui no caminho pensando na estratégia para fugir da surra. Eu digo, sabe de uma coisa? Chego lá, dou a macaca preta na mão dela, corro. Nessa época ela ainda corria. Eu rodo, ela cansa. Eu saio para brincar, ela esquece, me livro. Plano perfeito, só que não. Primeira coisa que eu dei a macaca preta na mão dela, fiz a intenção de correr, ela veio com outra frase de mãe. Não corra não, que vai ser... E a gente vai ficar, é? Rapidamente, vem comigo na cena... Vila do Chaves, todo mundo já assistiu Chaves? Eu e minha avó morava em Cortiço, quartinho de aluguel. Eram os quartos ali, a casa de seu Madruga, Bruxa 71, ali. Só que não tinha janela não, era uma única porta. Porta de cima, porta de baixo. E daí, quando a gente entrava na minha casa, veja, a minha casa era mais ou menos daqui da caixa de som, para outra caixa de som ali, pro fim do palco. E era um quartinho, vinha até aqui, só, acabou. Um quarto mesmo. Quando a gente entrava, aqui tinha uma mesa, tamanho de mesa de bar, com 2 tamburetes, e uma jarra, uma quartinha, ou uma moringa em cima, que era para tomar água fria, uma jarra maior,
que era a forma de água de cozinhar os alimentos, uma escrivaninha com um fogão de 2 bocas e o botijão embaixo, na frente do guarda-comida, que fazia pareia com o guarda-roupa, e eles dois eram a parede que escondia a cama da minha avó e a minha. Acabou o quarto. Na frente do guarda-roupa, um sofá de 2 lugares e um tripé de pendurar panela. Quando abria o guarda-roupa, afastava o tripé. Quando fechava o tripé, voltava. O único ponto de luz e uma tomada. Porque só tinha 2 coisas que ligavam na tomada lá em casa. Era um ventilador, ficava só para minha avó, e um rádio daqueles Nordson, caixa de madeira com 4 botões. Lembra? Era a herança da minha bisa. Na divisão dos bens, minha avó ganhou o rádio. Pensa na riqueza. Ai de mim se eu tocasse nesse rádio. Esse rádio era tudo para ela. Então ela deixava em cima do guarda-comida, eu nem tinha acesso. E em cima do rádio, ela deixava a lata de leite em pó, que eu já tinha levado uma surra, porque comi tudinho com açúcar uma vez. Só que agora a gente tá onde? No pátio. Tá todo mundo no pátio comigo, sim ou não? Dei a macaca preta e ela começou a correr atrás. Ela correu e eu correndo, ela correu e eu correndo, e eu correndo e ela correndo. Só que teve uma hora que ela botou a língua para fora assim. Eu disse, cansou, mãe? Ela disse, eu tô lhe dando a seta que vou lhe ultrapassar. Aí eu disse, me lasquei, desculpa a expressão, mas eu disse, sabe de uma coisa? Eu rodei, tive uma brilhante ideia. Se eu correr para um lugar mais espaçoso, eu ganho distância dela. Corri para dentro de casa. Pense. Primeira coisa que aconteceu foi ficar espremido entre o guarda-comida e a parede. Minha avó, com a raiva de 150 siri dentro de uma lata de querosene, deu um empurrão na porta de baixo, com tanta força, que quando bateu, derrubou o quadro do Sagrado Coração de Jesus da parede. E minha avó, com o pé, fechou o ferrolho num golpe de Jack Chan. Tchá! Vocês não sabem o que é isso, não. Eu tenho isso em câmera lenta, minha avó fazendo assim, olha. Daqui eu só fiz assim. Nisso minha avó levantou a macaca preta com toda a raiva. Quando eu vi a macaca preta subindo, que medi, vai ser na minha cara. Quando eu vi que ia cair direto aqui no pau da venta, eu recuei com tudo e bati no guarda-comida. O guarda-comida fez. A lata de leite. O leite. Era o leite subindo. E quando eu pensei que não, o rádio descendo. Aquele rádio caindo e eu, não! O rádio caiu de quina. Quando um negócio cai de quina, meus irmãos, a caixa se abriu, o motor partiu, os botões rodaram, as molas pularam. Minha avó olhou para o rádio assim, olhou para mim, trincou a dentadura, dos olhos dela 2 bolas de fogo se acenderam, ela mudou a voz e tremendo disse, você quebrou o meu rádio, seu condenado, meus irmãos. Aí a macaca preta foi luta livre, lapada, 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 que eu vi a hora, eu disse, eu vou morrer. E ela não parava não, mas bateu. Aí no meio da surra, eu tive uma brilhante ideia. Me fingi de morto. É claro que eu não sou besta. Quando eu caí, eu já caí com a boca aberta, os olhos virados. Ela ainda bateu mais uma e disse, Nildo. Aí eu pensei comigo, agora aqui é só segurar que é sucesso. Eu não vi, mas vi o barulho da macaca preta caindo no chão. Pá, e ela dizendo, ai meu Deus, Nildo. E eu lá. Eu não vi a cara dela, mas só vi quando ela disse assim, ai minha Nossa Senhora, Nildo. Confesso a vós, irmãos e irmãs, não sei de onde eu tirei essa ideia, mas quando a minha avó disse, ai minha Nossa Senhora, Nildo, eu abri os olhos, olhei para ela e fiz, pra quê? Não ria não, minha gente, que é sério. Pra quê? Como é que uma pessoa no meio de uma surra dá uma gargalhada na cara de quem tá batendo? É doida? Minha avó olhou e disse, é o quê?
Você está me fazendo de besta, seu idiota. Eu disse, não, manhã, não, manhã. Não, manhã? Ela bateu mais uma, aí eu já fui desmaiando. Eu pensei comigo, agora é desmaiar e segurar. Aí quando eu fui desmaiando, ela está morrendo? Você está morrendo? Morra que eu lhe enterro e ainda piso em cima. Ela bateu. Bateu que eu passei 5 dias sem sair de casa. Mas bateu. O povo perguntava, ô Nildo, o que foi isso? Eu disse, eu caí. Aí eu fico hoje só pensando, sabe o que era que eu pensava? Ah, se tivesse conselho tutelar. Tinha não. Inclusive uma conselheira tutelar estava participando do meu show, disse, meu filho, eu gostei de tudo, só não gostei dessa parte. Eu disse, mas por quê? Sua avó dava muita surra em você. Eu disse, não, peraí, vamos fazer o boletim de ocorrência sendo justo com a minha avó. Escreva aí no boletim. Surra mesmo, de verdade, a minha avó a vida inteira só me deu uma. Eu disse, foi, o resto foi tudo tentativa de homicídio. Era pau para comer sabão, para saber que sabão não se come. Gente, eu conto essa história e vocês riem, mas essa história é real. Eu sou menino criado com vó, não é minha cara? Vem cá. Vem aqui. Todo mundo diz que você é a minha cara, não é não? Não, Por quê? sou mais bonito. Sou mais bonito. Uma coisa dessa. E essa história é verdade. E sabe por que eu sou menino criado com vó? Que eu perdi a minha mãe na batalha para o câncer quando eu tinha apenas 3 meses de idade. Meu pai e minha mãe bebiam muito. E acabou que depois da morte da minha mãe, meu pai passou a beber mais ainda. Com 3 anos de idade, eu soube que meu pai caiu bêbado, bateu a cabeça numa pedra e teve problemas psiquiátricos. Só que eu cresci conhecendo o meu pai como um homem que vivia doido, nu, sentado em cima de uma pedra no meio da rua. Todo mundo sabia que naquela rua tinha um doido, despido. Eu cresci sabendo que aquele homem era o meu pai. Minha avó, já viram como ela era? Ela botou na cabeça que eu nunca seria chamado de menino criado com vó. E ela botou na cabeça que ela seria o meu pai e minha mãe. Por isso, grossa, nunca moleza. E foi assim. Eu tinha 2 grandes sonhos. O primeiro, ter muitos irmãos. Sonho impossível. A mãe morreu. O pai é doido. De onde virá esses irmãos? E o segundo grande sonho, viajar e conhecer o mundo. Outro sonho impossível. Já não basta você não ter oportunidades e os pequenos sonhos que você tem não dá para realizar. Havia 2 expressões que você não ouvia na minha boca. O primeiro, eu te amo. O segundo, eu sou feliz. Eu odiava a expressão eu te amo, porque todas as pessoas que me disseram isso quando eu era pequeno, ou desapareceram da minha vida, ou decepcionaram, ou me abandonaram. Então resolvi não amar ninguém. E eu não era feliz. Vivi uma sucessão de mortes. Mais ou menos 8 para 9 anos o meu pai morreu, mas não tinha muita proximidade. 9 para 10 anos foi a vez da minha avó. Ela faleceu. E eu fiquei com meu tio materno, filho dela, que 5 meses depois dela também morreu com câncer por causa do cigarro. Eu fui parar na casa dos outros. Fui morar no lixão da minha cidade. E morando no lixão eu não catava material reciclável. Eu catava resto de comida. Aquilo lá da pia que você coloca o baldezinho. Não tem? O resto de comida. Era ele que eu ficava esperando no aterro sanitário para juntar em baldes de margarina e vender para pessoas que cuidavam de porcos. Eu vendia. Ah, sim. Mas de vez em quando vinha aquele pãozinho que não sujou, eu comia. Só para não voltar para casa e trabalhar um pouco mais. E um dia alguém chegou lá no lixão e disse, menino, você sabia que Deus te ama? E eu com 12 anos eu olhei na cara daquelas pessoas e disse, se Deus me ama, cadê ele para eu dizer umas verdades na cara dele? Se Deus me ama, por que ele matou minha mãe? Se Deus me ama, por que ele levou meu pai? Se Deus me ama, por que a gente está aqui? Felizmente aquelas pessoas não seguiram adiante com a evangelização. Mas um dia eu fui participar de um retiro, onde alguém explicou para mim que Deus me amava como um pai. Que apesar de tudo, eu era amado por Deus. E foi nesse encontro, dia 22 de dezembro de 1999, que eu experimentei pela primeira vez, no encontro da Renovação Carismática Católica, o quanto eu era amado por Deus. E depois desse dia, eu pude ver que, de fato, eu nunca estive sozinho durante toda a minha vida. Eu nunca fui um largado. Qual era o meu primeiro grande sonho mesmo? Ter muitos irmãos. Eu entrei na obra de Maria
E hoje, oficialmente, eu tenho mais de 6.500 irmãos. Nenhuma mãe conseguiria parir tantos filhos. Eu vi que agora com um sonho realizado. Qual era o segundo grande sonho mesmo? Viajar o mundo. Olha para onde Deus me levou. Eu estou num carisma da obra de Maria, que só para a Terra Santa eu já fui 12 vezes. Esse show que vocês estão assistindo agora, ele nasceu em Portugal, que eu fui fazer um show DDD, deu tudo errado, eu fiquei contando piada pro povo. E voltei para casa dizendo, será que dá certo eu fazer um show de piadas? Você riu hoje aqui, sim ou não? Eu precisei dizer palavrão? Coisa de duplo sentido? Falar mal de alguém a não ser da minha avó? Eu sou feliz. Hoje eu sou. E hoje eu aprendi a amar. Sabe por quê? Porque eu tenho problemas. Mas eu ando com essa pulseirinha de silicone, que não é um mantra e nem um amuleto, não. É algo que eu assumi na minha alma, na minha vida. Problemas eu tenho. Minha história eu não posso mudar. Mas eu escolho hoje viver de rir. Por isso que o nome do espetáculo é esse. É viver. Não é morrer de rir. Viver. E é por isso que eu pego os meus traumas, jogo aqui no palco, para você viver de rir comigo. Porque morrer ninguém quer. Muito obrigado. Obrigado. Amém. E é claro que eu gostaria, muito obrigado. E é claro que eu gostaria também de deixar aqui com você. E uma delas eu vou entregar para Dona Socorro. Dona Socorro, escolha uma, a branca ou a preta? A preta, pronto. Dona Socorro. Vou botar tanta gente no mundo. E a segunda, claro, eu vou deixar com Dom Guido. Porque é o seguinte, aqui nessa eu tenho o seguinte. Hoje eu escolho viver de rir. E aqui eu tenho uma literatura de cordel, que eu também sou cordelista. E o nome do meu espetáculo mais recente é esse. Viver de rir como antigamente. Lembra que eu fiquei dizendo, eu sou do tempo e fui trazendo coisas da sua infância, das suas memórias? Aqui nesse cordel tem isso. Ivanildo, quanto custa isso? Eu peço R$10 como ajuda para esse material. Esse material, ele não é alérgico e nem é tóxico. Ele é um tipo de material que pode tomar banho, pode lavar, tudo. Aí perguntar, pode tomar banho com ele, Ivanildo? Pode, mas ele não é sabonete não, é bom tomar banho com sabonete. Mas você pode levar, os meninos estão aí, ali no final, aqui, tá? Tem que rotear a internet para essa, já tá. Pronto, aí você paga no Pix, no débito, no crédito, se você puder levar, eu agradeço. Não tem para todo mundo, mas também não precisa chegar no alvoroço, a gente tenta atender vocês. E eu quero agradecer demais. Agora eu vou fazer só o seguinte, passa a mão no cabelo aí, passa perfume, para a gente fazer o último vídeo dessa sequência. Eu já estou vindo de sábado eu estava no Espírito Santo em Colatina. Domingo eu estava em Viçosa, Alagoas. Ontem eu estava em Aquidauana, Sergipe. E hoje eu estou encerrando em Paulo Afonso. Eu já quero agradecer a Deus que cheguei aqui com voz, cheguei aqui disposto. Deus preparou toda essa jornada desse carnaval para chegar em 4 eventos, 4 cidades, 4 estados diferentes. Então vamos ficar em pé? Você vai ficar em pé, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gravar o vídeo e dizer assim... Gente, eu estou aqui em Paulo Afonso com a renovação carismática e o show aqui foi para... Aí vocês vão gritar, viver de rir porque morrer ninguém quer. E para o povo pensar que o show prestou, vocês vão gritar assim, bem muito. Vamos fazer o teste? O show aqui foi para... Viver de rir porque morrer ninguém quer. Uhul! Uhul! Mais! O povo vai acreditar. Agora vamos fazer o seguinte. Fecha o corredor aqui devagarinho. Fecha. Isso. Ótimo, tá bom aí. Muito bem. Muito bem. Cobra aqui. Tá ótimo. Vocês aí também. Tá certinho. Pronto. Tá todo mundo pronto? O meu Instagram é IvanildoDDD. Como é o Instagram? IvanildoDDD. É lá que vai estar esse vídeo. Você pode botar comentário, pode criticar. Todas as críticas eu apago, mas leio. Tá
Tá bom? Vamos lá. Atenção. Veja como eu tô feio, meu Deus. Bota em Beleze. Não tem. Ah, era foto, Jesus. Tem que ser vídeo. Olá, minha gente. Nós estamos aqui em Paulo Afonso, na Bahia, com a Renovação Carismática Católica. E o show aqui foi para... Valeu! O bom é a espontaneidade de vocês. Deus abençoe, estarei aqui do lado para acolher você. Valeu, povo de Deus!